em elevador, não morreram 13 pessoas. O que não significa que elas não morreram no Joelma. E eu tenho lá os atestados de óbito das 13, 2 não morreram carbonizadas. 11 morreram de doença carbonização, mas 2 não, morreram de traumatismo craniano. Provavelmente pularam do prédio, né? O que se imagina é isso. Então, e você vê como é construído. Não foram reclamadas, se parar pra pensar, meu avô veio da Paraíba com 17 anos. Ele ficou 30 anos sem falar com o pai dele. Saiu brigado da Paraíba com o pai dele. Ficou 30 anos. Se meu avô tivesse morrido nesse intervalo, ninguém ouviu falar. Então não era um absurdo. Você fala, pô, mas ninguém reclamou. Os caras, se fossem 13 pessoas que não era de São Paulo... não se falava, não tinha proximidade com a família, né? Talvez, né? Claro. E aí ninguém reclamava. Mas eu sempre pensei que as 13 almas eram essa história mesmo. Mas você vê como vai sendo construído? Claro. É meio que um telefone sem fio que a gente não tem controle, né? Mas é meio normal em mortos milagreiros, quando há o processo de devoção, o devoto começar a acentuar o martírio. Não que a morte não seja terrível. Entendi. Mas você, às vezes, vai aumentando e vai mudando o tipo de morte para ela ficar mais dramática. Martírio, assim, o tanto de que a pessoa sofreu para morrer, né? Essa história do Joelma, talvez esse tipo de morte dentro de um elevador queimando seja a coisa mais próxima de um inferno. Das labaredas, né? Da imagem que a gente tem do inferno. Todo mundo abraçado. E, pô, é uma doideira. É verdade. É um dos mais... É que o Joelma, ele é a tragédia mais latente ainda. Embora ele aconteceu foi 1º de fevereiro de 74. Eu lembro de ver na televisão. 8h45 da manhã. Peraí. 74? 74. Pô, eu tinha 4 anos, como eu lembro, cara. É porque Talvez vocês devem ter cara. ficado falando disso um tempão, anos. Foi tanto isso. O trauma do Joelma era tão grande, tem uma história que ocorre na Câmara dos Vereadores, que ocorreu na Câmara dos Vereadores, que um vereador, numa ocasião, estava fazendo a instalação dos PCs e era tarde da noite, ele fala que estava com a esposa fazendo a instalação dos PCs e aí começou a ouvir uma movimentação no corredor. Ele dentro do gabinete dele, o prédio da Câmara foi utilizado para assentar esses corpos do Joelma, porque, cara, morreram entre 181 e 187 pessoas. Não tem IML pra colocar isso. Então ficou um tempo na garagem da Câmara que fica do lado do Joelma. E aí ele começou a ouvir uma movimentação, isso já era começo dos anos 90. E barulho de gente andando, móvel mexendo. Tá aqui essa hora. Exatamente. E aí o que ele faz? Tenta abrir a porta, alguém tá bloqueando a porta. Leva um puta susto. Começa a ficar muito nervoso. A mulher também. Isso na Câmara. Na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Isso é incrível, porque pra a Câmara ficou assombrada por conta do Joelma. É a última instância, é o último lugar que você imagina que vai ter uma história sobrenatural. Disso? Não, calma que você vai ver. E aí o que acontece? Esse cara liga pro policial que faz a guarda, o cara sobe, abre a porta e fala, oi, isso, cara pálido. Bom, segunda-feira ele protocola um pedido. Tinha gente aqui. Protocola um pedido pro presidente da Câmara dos Vereadores e solicitando uma intervenção espiritual na Câmara dos Vereadores de São Paulo e foi deferido. O presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo chama a Federação Espírita do Brasil, que faz uma intervenção, faz uma varredura na Câmara dos Vereadores de São Paulo. É, muito louco. Então, quem estão duvidando de mim, entrei no YouTube. Então, mas isso é porque assim, ó, eu tô acompanhando alguns comentários aqui e tem muita gente assim que tipo, ai, fantasma, ai, não sei o quê. Cara, essa coisa de fantasma, ela tem aquela visão do lençol branco. Isso, mas assim, é porque parece que quando a gente fala de fantasma, é muita brisa no sentido de tipo, mano, vocês estão ainda falando de fantasma em 2024? Mas eu sempre falo o seguinte, gente, a gente tá falando do sobrenatural, porque Deus, vamos falar do Deus agora, todo-poderoso que tá em toda... Ele é sobrenatural. Sim, claro. Tem muita gente falando, não acredito em fantasma, mas você acredita em Deus? Acredito. Espírito Santo. Espírito Santo. Então, gente, são todos espíritos. Claro. Então, quer dizer, a gente não tá falando de uma coisa, e a gente tá falando, por exemplo, você acabou de dar um exemplo de uma coisa que passou por uma questão governamental. Lógico. Foi instituído ali. Claro. Precisou chamar uma associação espírita pra trabalhar num órgão público. Cara, você sabe a história da Maria Papuda em BH?
Não. Nunca vi. Então, quer dizer, não é uma coisa solta. Não, imagina. Maria Papuda, BH é uma cidade relativamente nova, tem Eu cento só e tô poucos falando que anos. meu óculos parece o do Chico Xavier.